Bom, esse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Viseu de saída do Remo e tem proposta de alguns clubes que eu vou trazer aqui mais detalhes para vocês. Falar também sobre o Mastriani que interessa, será que é um alvo viável, né? Até porque se você falasse isso 2 anos atrás era completamente inviável, mas no atual cenário, sinceramente, eu nem ficaria tão surpreso se essa contratação, né, pudesse ter alguma chance de acontecer, apesar do salário dele que é muito alto. Quero falar também aqui sobre mais dois outros nomes, né, que vêm sendo especulados para essa posição de centroavante, que é algo que eu já venho batendo na tecla há pelo menos uns 5 meses, né, nessa atual temporada, que o Remo errou nas contratações de um camisa 9. E nesse meio do ano, contratando o Davó, é igual eu falei, ele é melhor do que o Viseu? Pode ser que sim, talvez vive uma fase melhor, porém não seria ainda a minha peça titular para o time conseguir o acesso, por exemplo, à Série A. Então acho que deveria ir atrás de um novo alvo e pelos nomes de peso que têm sido especulados até aqui, talvez o Remo esteja pensando igual eu, né? Ir no mercado com mais peso. Vou trazer aqui os detalhes para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Bora rumo aqui aos 70 mil inscritos. Quando chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração, combinado? Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó. O clube está próximo de assinar com o atacante do Remo, que seria então lá do Peru, o Sporting Cristal, que já contratou, né, inclusive um ex-Remo, que é no caso do Brenner, que teve passagens, até que onde que ele está nesse ano mesmo, falar bem a verdade, eu até esqueci. Acho que é esse aqui, né? Enfim, tá lá no futebol do Vietnã. Caramba, eu não sabia. Tava uma passagem no América no passado, tava no Sporting Cristal em 2023, 15 gols e agora buscam o Felipe Viseu para ser essa alternativa. Até jogou no duelo contra o América na última semana, né? Foi no último sábado, a vitória fora de casa, jogou faltando 10 minutos para acabar. Mas os números bem ruins, ano passado mesmo, pelo Criciúma já tinha demonstrado isso na Série A. Nesse ano na Série B só tem um gol em 13 jogos, os outros 2 gols foram no campeonato estadual, que ele até começa, né, como titular. Então, sinceramente, não via mais necessidade do Viseu ser esse reserva igual ele estava sendo, com um custo que você poderia contratar um nome de mais peso, né? Que é justamente isso que o Remo tem buscado nesse momento. Então, vou só deixar aqui a notícia lá do portal da TNT Esportes, o Remo voltando aí à tona nos grandes portais. Informação aí pelo jornalista Diego Penny, né? Acho que é essa a pronúncia, que trouxe essa informação então. E o Remo, inclusive, já anunciando a saída do atacante, que deve ser logo mais anunciado no futebol do Peru. Que, lembrando, vai ser mais um país, né? Já jogou na Itália, Rússia, lá também no futebol do Japão, e esse aqui é da Andorra, né? Se eu não estiver enganado. Então, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Agora, sobre um substituto, né? Tem surgido aí o nome do Mastriani, que é uma alternativa aí que pertence ao Botafogo, tem contrato de empréstimo até o final dessa temporada e não vive uma boa fase. Engraçado que eu até achava ele um bom jogador, viu? Confesso aqui que eu via ele com bons olhos, inclusive pro Cruzeiro, que é o time que eu torço, no final de 2023, quando ele ainda pertencia ao América e foi vendido para o Atlético Paranaense por quase 13 milhões de reais. Né? Então, naquela temporada pelo América foi muito bem, foi artilheiro da Sul-Americana com 9 gols em 12 jogos, um desempenho muito bom. E olha que eu acho que o América caiu nas oitavas, alguma coisa assim. Na Série A ele marcou 11 gols em 24 jogos e o desempenho dele foi depois do estadual que ele começou a ter números melhores pelo América. Aí deu a temporada de 2024, ele fez 6 gols em 2 jogos só no Campeonato Mineiro, então foram contra adversários mais fracos, mas mostrava a boa fase dele, e aí foi para o Atlético Paranaense, onde não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Até somando os números pelo Campeonato Estadual, Copa do Brasil e tudo mais, e na Sul-Americana, né, que ele realmente marca muitos gols. Ano passado mesmo na Sul ele marcou 7 pelo Atlético Paranaense, foram 16 gols em 47 jogos. Quem olha assim pensa que foi um bom desempenho, mas não é bem verdade, porque na Série A mesmo só foram 4 gols em 21 jogos. Aí deu nessa temporada de 2025, jogou 5 jogos no estadual, 7 pelo Atlético Paranaense, nenhum gol. Foi emprestado para o Botafogo, estava vindo sendo um reserva do Igor Jesus, chegou ainda depois, né, o Arthur Cabral, que substitui o Igor Jesus, e eu não vejo, sinceramente, o Mastriani jogando mais com a camisa do Botafogo, né? Até jogou aqui contra o Seattle Sounders lá no Mundial de Clubes, mas foi a única participação do jogador uruguaio. Nem ficaria surpreso se o Botafogo não tivesse interesse, né, mais de continuar com o empréstimo. Lembrando que ele custava bastante ao Furacão, por isso também houve esse empréstimo para ele não jogar a Série B e tem contrato com o Atlético até o final do ano que vem, tá? De 2026, vínculo de 3 temporadas na época que ele assinou com o Furacão.
eu acho um bom nome. Apesar da fase dele que está sendo ruim e tal, para a Série B eu acho que seria sensacional e talvez uma mudança de ambiente faria bem para ele nesse momento, né? Ele chegar e ser um titular absoluto, incontestável, eu acho que ele chegaria assim nesse momento para a competição. Claro, nunca disputou antes uma Série B, isso aí parece besteira, mas faz diferença sim, né? Mas de qualquer forma já vem de uma boa fase há muito tempo, né? Desde o futebol lá do Barcelona do Equador e tal, pelo América, então eu acho que ele daria sim conta do recado. Vou só deixar o mapa de movimentação dele também no Brasileirão. Nesse ano, né, foram poucos jogos, tá aqui no ano passado, 2024, pelo Atlético Paranaense, jogador mais de área mesmo, não é um cara que vai voltar a construir tantas jogadas assim, mas apesar disso não acho que é uma parede também, né, só vai ficar parado dentro da área, não é bem assim, até porque ele não é gigante, né, 1,96 m, não, tem 1,80 m, então ajuda um pouco mais na tabela, mas não em si na construção lá de trás e construindo as jogadas, igual por exemplo um atacante, o Vitor Roque, até o Davó na minha opinião, tem uma movimentação melhor, mas não acho que seja melhor tecnicamente do que o Mastriani. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, uruguaio de 32 anos de idade. Lembrando também que teve essa especulação envolvendo o Thiago Marques também do CSA, que foi descartada, né? Uma contratação mais realista, até porque não teria um custo tão alto de salários. Mas vale lembrar que o CSA não teria interesse em liberá-lo, porque está na reta final da Série C, de olho no acesso. Também, né? Estava aí na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vasco e está na semifinal da Copa do Nordeste. Então, possivelmente não vai liberar o seu principal jogador, que tem 16 gols nessa atual temporada. Na Série C ainda está deixando a desejar, só foram 5 gols em 14 jogos, mas ainda assim, não acho que seja viável nesse momento tirar ele do CSA, que não vai ter o interesse, né, de perder seu principal centroavante. Lembrando que ele tem 1,93 m, ambidestro, é uma função diferente, né, ele e o Mastriani. Fez inclusive um bom jogo contra o Vasco da Gama, quase marcou inclusive um gol na volta, né, que ia ficar um 3-2 lá em São Januário. Enfim, acho um bom jogador para a Série B, acho que seria mais dentro da realidade, porém vamos aguardar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E aí o último nome seria justamente do Matheus Peixoto, 29 anos de idade, centroavante que não vive uma boa fase lá no futebol japonês desde quando ele foi contratado. Inclusive ele está sendo reserva de um time da segunda divisão, né? Essa equipe caiu no ano passado e nesse ano ele tem jogado muito mais como reserva do que titular. Foi isso mesmo que aconteceu. No ano passado ele até perde a posição de titular absoluto, 38 jogos, 7 gols. Nesse ano, 8 gols em 28 partidas. Não sei se a equipe japonesa também faria, um grande esforço, né, para manter o jogador por mais muito tempo, porque o vínculo dele mesmo se encerra no final dessa temporada. É engraçado que quando ele surge ali, teve passagem no Bragantino, no Sport, enfim, mas o principal destaque dele foi no Juventude em 2021. Eu pensei que ele ia ser um grande jogador, tipo assim, ia jogar num Flamengo, num clube realmente ali para brigar por títulos, porque ele começa bem demais o Campeonato Brasileiro daquela Série A pelo Juventude, foram 7 gols em 12 jogos. Aí ele vai lá para o futebol ucraniano, Metalist, onde foi muito bem também. Acho que foi pouco antes de estourar aquele negócio que aconteceu lá e tal. E aí acabou que ele saiu muito rápido do futebol europeu e voltou para o Ceará. Não foi bem pelo Ceará, nem pelo Goiás e nem pelo Atlético Goianiense. Então aqui no Brasil ele já estava com o filme dele meio queimado. Porque se você perguntasse, por exemplo, 2 anos atrás, eu acho que ele possivelmente não iria jogar uma Série B, né? Apenas em clubes da Série A. Porém, não teve boas passagens nos clubes do Brasil. Tá lá no futebol japonês meio que encostado. Eu acho que pode ser uma alternativa boa também. Não acho que é aquele mesmo Matheus Peixoto, né, que até me iludiu bastante quando estava no Juventude, aquele surgimento dele muito bom na Série A, mas de qualquer forma uma boa opção, 1,90 m, lembrando que ele é destro e tem 29 anos de idade parecida, né, também com os outros que vinham sendo especulados, como por exemplo o Mastriani e o Matheus Peixoto, né, 29 e outro 32 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você tem a dizer da lista desses 3, né, colocar o Thiago Marques aqui também como uma opção. Até falei do Brenner, né, que está lá no futebol do Vietnã. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui somente sobre ele no canal. Vai estar aqui na tela final para vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui no final do vídeo. Só pedir também para você deixar seu like, se inscrever. O YouTube está entregando pouco aqui os vídeos, então se você puder curtir aqui embaixo já vai fazer uma grande diferença. Se puder comentar qualquer coisa aqui também, já me ajuda bastante. Valeu, galera!